então está conosco, então pedimos o corno dar um versículo. Meus queridos irmãos e irmãs, não sei onde começar esta manhã de domingo. Ontem estive com a família, alguém me fez uma pergunta: onde você vai participar amanhã? Eu disse: irei na comunidade Fonte da Graça. Estarei com o pastor Mizalala e pensei este nome da vossa comunidade: Fonte da Graça. Amados irmãos, amadas irmãs, não sei se os amados na comunidade conseguem ver a grandeza deste nome lindo, Fonte da Graça. Eu sentando, escutando a palavra de Deus, eu disse a mim próprio: eu me encontro nesta manhã na Fonte da Graça, onde a fonte é preparada para todos e a graça que eu não mereço receber está a ser entregue a mim esta manhã. O nosso pastor, ao servir, eu pensei no tempo que eu vivi aqui em Angola, era tão jovem. Quando nós crescemos nesta obra, vi o amado Manima, está o amado Ntela aí atrás, estou a olhar na comunidade, estou a ver caras que eu conheço. E me lembrei naquele momento a escola que nós passamos. Esta escola, permita-me, posso falar, amado pastor? Foi uma escola onde nós aprendemos, o nosso professor foi o pastor Mizalala. Então, sentando numa comunidade, Fonte da Graça, eu me sinto, voltei mais nesta escola, nesta fonte onde o Deus nos oferece muita graça. O amado pastor serviu-nos uma palavra tão linda. Ele fez uma pergunta: será que levamos o Evangelho, o testemunho de Cristo? Será que sentimos vergonha de pregar sobre Cristo? Esta pergunta pesou no meu coração. E eu me perguntei: como é que eu posso levar este grande Evangelho de Cristo? Há pessoas que não podem se lembrar da palavra da Bíblia, não conseguem lembrar versículos na Bíblia. Mas como é que eu posso ser testemunho de Cristo? Ele escolheu os apóstolos. Eles foram enviados de Cristo. Hoje em dia, temos apóstolos, temos nossos servos na comunidade. O amado pastor falou do ministério do diácono. O apóstolo maior Fer, antes de entrar no aposentamento, a juventude, fizemos uma pergunta a ele: de todos os ministérios que o amado apóstolo maior já levou, qual foi o ministério? Em inglês tem uma tradução, em português não perde o sentido. Qual foi o ministério que tocou-te muito na tua vida? Ele disse: o ministério do diácono. Eu disse: eu pensei seria do apóstolo distrito, de bispo, de apóstolo. Não. Disse: o ministério que tocou-me muito, que nunca irei esquecer, é o ministério do diácono. Disse: o diácono
é a porta para os membros. O diácono é o pilar numa comunidade. O diácono é que leva as almas ao altar do Cristo. O diácono é que prepara a comunidade. Os apóstolos, quando trabalharam, amados irmãos, ordenaram o ministério do diácono. O diácono é o nosso primeiro passo. Amados irmãos, amadas irmãs, vamos segurar a estes ministros. Vamos segurar um ao outro. Vamos levar este lindo evangelho do Cristo avante. Como é que eu posso levar este evangelho? Minha irmã, não precisa você saber toda a Bíblia. Meu irmão, não precisa saber todos os versículos da Bíblia. Vamos levar este grande evangelho através do nosso comportamento. Vejamos os atos dos apóstolos. Atos dos apóstolos. O que é que eles fizeram? O pastor falou da reconciliação. Reconciliaram as comunidades com Deus. Grande ato. Onde havia divergência, onde havia conflitos, este ministério chegou para reconciliar. E eu, como servo de Deus, filho de Deus, como é que eu irei testemunhar sobre Cristo? Eu tenho que olhar para mim. Na sacristia temos espelho. Esse espelho não é só para embelezar a sacristia, é para vermos a nossa gravata está bem, a camisa, o fato está bem. A palavra de Deus, meus queridos irmãos e irmãs, é o grande espelho. Será que sou grande testemunho de Cristo? Como eu tenho comportado no meu trabalho, na comunidade? Como eu tenho vivido com meus servos na comunidade? O meu comportamento será o melhor testemunho para que muitas pessoas sigam o Cristo. O sacerdote está conosco, ele vive na Holanda. Ele conhece uma cidade na Irlanda, eu vivo uma cidade chamada Navan. Ele já esteve lá de férias há um mês. Visitamos uma nossa irmã. A irmã é sul-africana, o marido é alemão. O marido não frequenta a comunidade. Então, nessa visita, eu pedi ao irmão que estivesse conosco. E depois desta linda visita, este irmão é alemão. O alemão é uma pessoa que fala diretamente, ele não guarda. Ele disse, eu não consigo vir à vossa igreja, porque o comportamento da minha esposa não incentiva, não motiva-me para que eu possa seguir a Cristo. Estas palavras feriu a nossa irmã, mas nós queríamos ajudar essa irmã. O que o irmão disse? O que eu vejo na minha casa, o que ela tem feito na igreja, são duas coisas diferentes. Amados irmãos, amadas irmãs, este pode ser o nosso caso. Às vezes no local de trabalho, nos comportamos muito mal, impede muito a seguirem ao Cristo. Vamos olhar o Atos dos Apóstolos. Vamos seguir a Cristo. O amado pastor falou uma linda outra palavra que eu vou utilizar. Ele disse, se alguém bater à esquerda, dá também o outro lado. É tão difícil, amados irmãos. Mas o Cristo foi o grande exemplo. Se nós seguimos a Cristo, vamos ver os atos do Cristo. Pessoas rejeitadas, Cristo sentou com elas. Os apóstolos aceitaram pessoas rejeitadas. Hoje em dia, não posso ficar com aquela irmã. Eu, este diácono, não me dou bem com ela. Mas, irmão, o diácono, como é que nós levamos o testemunho de Cristo? Se eu não me posso sentar com o diácono, aquela irmã, eu não gosto de ficar ao lado dela. As pessoas será difícil para aceitar o Cristo. Vamos aproveitar nesta fonte da graça. A graça, em inglês dizemos a graça, undeserved love given to a sinner. É um amor que você não merece, é entregue a si. Esta é a graça. E nesta fonte da graça, a graça de Deus é nos dado algo que nós não merecemos, o perdão dos pecados, o amor de Deus, a paz de Cristo. Um servo me disse, eu perguntei a ele, por que depois do serviço divino você sai diretamente? Ele me disse uma coisa que nunca vou esquecer. Disse, quando me tem dito a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus do Pai, esta graça eu não quero que ninguém me rouba. Eu agarro e vou para a minha casa e quero preservá-lo. Não só no domingo, todos os dias da semana. Algo que eu não mereço, o Deus nos dá. Aproveitemos essa graça, meus irmãos, permanecemos unidos no amor de Cristo. E a sua bênção virá conosco para sempre. Amém. Amém. É a graça que as pessoas têm que lutar. Ouvi dizer
do comportamento. Eu tenho um estabelecimento lá na praça, onde está escrito Licambo é comportamento. Alguns sabem aquele sítio. Ele vende roupa, diz que Licambo é comportamento. O nosso comportamento, amor. Mas pronto, olha, somos humanos, tem que saber isso, somos humanos. Somos imperfeitos, mas não quer dizer que não, a pessoa tem que viver na imperfeição. Quem te diz isso? Quem te ensinou isso? Ou porque vai para cá, bom, tu sabe batu, tu sabe, bom, não era bom, sabe, eu sei que você somos humanos, mas só tem que lutar para aguentar esse fogo que Satanás anda a semear nesse mundo, vencer todas as coisas, e então suportar também até os fracos, então também lutar para a perfeição. O amado pastor disse, o comportamento não é só em casa, no local nós trabalhamos. Tu trabalha com teus amigos, tu trabalha com o patrão, tu trabalha não sei mais o que, também não há honestidade, não há transparência. Na igreja está a mesma coisa, onde está a estudar está a mesma coisa. Mas queremos, pelo menos, o nosso comportamento leva aquele senhor que está a nós atrás. Porque eu vim naquela igreja por causa do comportamento daquela mulher. Os seus filhos se comportam bem assim, nós vemos. Então, cada um de nós vê o comportamento da casa. Na tua casa, onde o comportamento exige-se? Será que a palavra vive na tua casa ou ainda a palavra vem te visitar e depois sai fora? Então, queremos reconhecer que Deus é vivo e que nos conserva. Então, vamos ouvir um estrofe. Então,